Hoje eu vou falar sobre um discípulo que, ao ser chamado, eu acredito que gerou um certo desconforto no meio deles. Porque esse discípulo, ele era publicano. Eu vou falar hoje sobre Mateus, também conhecido como Levi. Jesus, ele está passando na coladoria e ele convida Mateus a segui-lo. E eu acredito que Mateus já tinha ouvido falar de Jesus, porque a fama de Jesus, ela percorreu muito, porque por onde ele passava acontecia milagres, vidas eram restauradas, vidas eram curadas. Ele falava como ninguém falava, ele tocava como ninguém tocava. Então eu acredito que a fama de Jesus ia se espalhando por todo aquele lugar. Então vamos ver um pouquinho sobre Mateus. E no livro de Mateus, no seu capítulo 9, no seu versículo 9, diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Olha que interessante. Então, por isso que eu acredito que Mateus já tinha ouvido falar sobre Jesus, porque imediatamente ele larga tudo e vai seguir Jesus. E quando eu acredito que gerou um certo desconforto, porque Mateus era publicano. Jesus vai chamar Mateus no seu lugar onde Mateus trabalhava, e ele trabalhava na coledoria, ou seja, no lugar onde que os impostos eram pagos. Então, por isso que chama Mateus de publicano, porque ele era coletor de impostos. E vale lembrar que nesse período aqui que Jesus está chamando Mateus, o povo judeu estava sobre o domínio de Roma. Roma era que dominava. Então ela cobrava impostos caríssimos. Eles viviam debaixo de uma opressão muito grande e pagavam impostos muito caros. E Mateus, o publicano, era esse que colhia esses impostos. Então você imagina um judeu colhendo impostos dos próprios judeus. Por isso que quando as pessoas em volta de Jesus vão perguntar assim: como que você, Jesus, senta à mesa com pecadores e publicanos? Porque os judeus, eles viam os publicanos como pecadores. Aos olhos dos judeus, todo publicano era pecador, os coletores de impostos. Então, eles se assustaram quando viu Jesus ser sentado à mesa com publicanos. E aí, eles vão fazer essa pergunta para Jesus: como que você, que diz ser filho de Deus, está sentando à mesa com publicanos e pecadores? E aí Jesus vai dizer o seguinte: não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os doentes. Não que Jesus concordava com aquilo que aquelas pessoas estavam fazendo, mas ele entendia que essas pessoas eram as mais necessitadas da misericórdia de Deus. Então Jesus, ele estava ali, ele sentou à mesa com essas pessoas. E olha que interessante, Mateus não tinha uma fama boa, mas Jesus chamou Mateus. E Mateus, eu acredito, por já ter ouvido falar de Jesus, porque a fama de Jesus percorreu por todo aquele lugar. Jesus era aquele que curava, Jesus era aquele que tocava diferente, que orava diferente, que falava diferente. Ninguém falava como ele falava, ninguém tocava como ele tocava. Então, aí quando Jesus faz o convite para Mateus, prontamente Mateus, também conhecido como Levi, né? Ele largou tudo e foi seguir Jesus. E eu acredito que Mateus, ele tinha uma vida, acredito, por ser cobrador de imposto, por ser um publicano, ele deve que tinha uma vida financeira boa, um status bom, mas ele decidiu largar tudo para seguir Jesus. E aqui nós aprendemos grandes lições, que o time de Jesus não era um dos melhores, não tinham, era pescadores, publicanos, entre outros que eu vou estar falando aqui nos vídeos que vão seguir. E eles não eram os melhores, alguns não tinham uma boa fama como Mateus. E imagina você, o time de Jesus não era o melhor, mas Jesus, ele chamou os improváveis. Ele chamou pessoas que, às vezes, alguns ficaram sem entender. Como assim um publicano? Como ele disse ser filho de Deus, senta à mesa com publicanos e pecadores? Como assim? Então aqui eu aprendo uma grande lição. O time de Jesus não era os melhores, mas eram os improváveis. E se hoje, no dia de hoje, você se sente um improvável, pode ser que você está no time de Jesus. E ele te faz um convite no dia de hoje. Segue-me. E nós aprendemos muito com Mateus, porque Mateus imediatamente largou tudo e foi seguir Jesus.
E só um coração que verdadeiramente se entrega, ele está disposto a largar tudo, abandonar tudo, o seu status social, aquilo que ele representava, para seguir Jesus. Mateus não estava olhando para o rótulo que deram para ele de pecador. Mateus só simplesmente aceitou o convite. E isso me chama a atenção, como Jesus era uma pessoa interessante para as pessoas largarem tudo a ponto de segui-lo. Só uma pessoa que foi enviada por Deus, uma pessoa que tivesse a autoridade de cima, que a verdade que andou na terra, que poderia atrair tanta a presença de pecadores. E Jesus, ele fez isso, ele sentou à mesa com os pecadores para chegar ao mesmo nível dos pecadores, dizendo o seguinte: eu não concordo com o que vocês fazem, mas a minha verdade pode transformar a mentira de vocês. Mas a minha verdade, eu sou a verdade, o caminho e a vida pode transformar a vida de vocês. Então nós temos muito que aprender com Jesus. E no dia de hoje eu deixo essa reflexão para a nossa vida. Eu falei um pouquinho sobre a história de Mateus, também chamado de Levi. E eu espero que você seja tocado, que você seja abençoado por essa palavra. E você que não conhecia a história de Mateus, deixe aí seus comentários, divulgue, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. Se inscreva no meu canal e sejam edificados e abençoados pela palavra de Deus. Eu sou a Márcia Rosa, um abraço, até a próxima. Tanto que quando Jesus chama Mateus, ele estava na coledoria. O que é coledoria? Coledoria é